Olá a todos e a todas, eu sou Kathleen Elane Leal Vasconcelos, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual da Paraíba. Gostaria de agradecer o convite dos organizadores do CONA Social, um evento inovador, e esperamos que vocês possam aproveitar bastante as discussões aqui travadas. A minha apresentação tem por título Serviço Social na Saúde, Dilemas e Desafios, e nós vamos então tratar do debate contemporâneo do serviço social. Não podemos deixar de registrar que, com o advento do Sistema Único de Saúde, o SUS, vem acontecendo uma série de redefinições no Estatuto Profissional do Assistente Social na Saúde, a partir do novo modelo de atenção à saúde proposto pelo SUS, e também uma expansão do espaço ocupacional dos assistentes sociais no setor, especialmente com a municipalização, a descentralização, a proliferação dos espaços de controle social, as próprias reformulações no campo da saúde mental, da saúde do trabalhador, da atenção primária à saúde. E nesse contexto, o assistente social vem ampliando e dando densidade à sua produção teórica na área. Apesar de todos esses dilemas, apesar de todos esses avanços, na verdade, regidos pelo Projeto Ético Público do Serviço Social, nós nos deparamos com alguns dilemas da nossa profissão. Ou seja, apesar do reconhecimento do serviço social como profissão de saúde, a gente encontra ainda polêmicas sobre esse estatuto profissional, sobre ser ou não profissional de saúde, uma dificuldade na compreensão do papel do assistente social, uma concepção de que o assistente social deveria contribuir com o tratamento, com a cura ou auxiliar os outros profissionais de saúde, e ainda existem polêmicas quanto ao serviço social clínico, a identidade exclusiva de sanitarista do assistente social, negando a sua formação de graduação, como vem apontando a professora Inês Bravo. E aí, então, a grande questão é, o que vem definindo o assistente social como profissional de saúde? Que discussão a gente pode ter para estar consolidando esse debate? E aí a gente se coloca com a questão, portanto, do que define uma profissão como profissão de saúde e como é feita essa classificação, digamos assim. Os professores Carvalho e Cecim dizem que não existe uma única relação acerca de quais são as profissões de saúde. Por exemplo, na CAPES, o serviço social está na grande área de ciências sociais aplicadas, diferente das outras profissões que estão na grande área de saúde. Para o Conselho Nacional de Educação, existe o agrupamento das ciências biológicas e saúde que não inclui o serviço social. No próprio Ministério da Saúde, algumas vezes o assistente social é considerado um profissional afim e não necessariamente um profissional de saúde. Contudo, nós sabemos que desde a conformação da profissão no país e desde a própria conformação da política pública de saúde no Brasil, o assistente social vem se inserindo nos serviços de saúde. Lá ainda nos anos 40, nos anos 50, já temos a inserção, principalmente nos serviços de atenção secundária e terciária, com pequeníssima inserção na atenção primária à saúde. Com o SUS, como eu coloquei anteriormente, há uma redefinição desse espaço profissional e com o reconhecimento da importância do trabalho interdisciplinar, do conceito ampliado de saúde, da integralidade, nós temos então tido esse estatuto redefinido e principalmente consolidada a partir da resolução do Conselho Nacional de Saúde, a resolução 287/98. E aí é importante colocar que essa resolução estabelece 14 profissões como profissões de saúde, inclusive o assistente social. É importante registrar que essa resolução 287 é uma retificação da resolução 218 de 97, que estabelecia 13 profissões de saúde, e aí houve apenas a pequena alteração para a inclusão dos biomédicos, nessa lista dessas profissões de saúde estabelecida pela resolução. A justificativa para essa resolução é, portanto, esse conceito ampliado de saúde que o SUS vai estar adotando, a perspectiva da integralidade, que é uma das diretrizes do SUS, a interdisciplinaridade e as próprias contribuições de papel do assistente social para a assistência à saúde. No entanto, cabe lembrar que essa resolução não é uma lei, não é algo mais normativo, e seu objetivo era definir quais são as profissões de saúde para participação no próprio Conselho Nacional de Saúde, nos debates sobre a Política Nacional de Saúde. E a própria resolução sinaliza a necessidade de dispositivos legais e da regulamentação dos conselhos de classe das categorias. Portanto, ali era feita a lista com as 14 profissões
e os conselhos regionais teriam que fazer suas próprias resoluções. Tanto é que o Cefes o faz através da resolução 383/99, que reconhece o assistente social como profissional de saúde. E aí é importante a gente pensar, né, que há então essa certa polêmica na definição de quais são as profissões de saúde, e eu penso que as reflexões ainda de Carvalho e de Cecim colocam algumas indicações para a gente pensar esse estatuto, esse ethos do serviço social na saúde. Os autores colocam que as ciências da saúde configuram uma grande área da saúde que estaria dividida em duas perspectivas, digamos assim. A primeira seria o conjunto das profissões que têm seus núcleos de competência nas práticas da assistência, na intervenção direta no processo do adoecimento. E um outro conjunto seriam aquelas profissões cujos núcleos integrariam as práticas de promoção da saúde na perspectiva desse novo modelo de atenção. A imprecisão de limites entre os dois grupos ou destes com outros grupos profissionais se relaciona com a amplitude que se queira imprimir ao conceito de práticas de saúde ou de necessidades de saúde. Portanto, o serviço social estaria nesse conjunto de profissões cujo núcleo de competência seria a promoção da saúde. E aí uma observação que nós vamos tratar mais adiante é sobre essa concepção de promoção da saúde, porque existe uma diversidade de ideias sobre a promoção da saúde, inclusive algumas que acabam caindo na perspectiva normativa ou numa perspectiva que se propõe a estar afinada com as teses clássicas da reforma sanitária, mas na verdade não estão. E aí pensando, portanto, as particularidades do serviço social no campo da saúde. Como sabemos, o assistente social não vai atuar diretamente na assistência à enfermidade e, por outro lado, o serviço social não é uma profissão que atua no campo exclusivo da saúde, mas de diversas políticas sociais. Nesse sentido, considerando essas particularidades, vem a questão de que, de acordo com a professora Dalva Horácio, o modelo biomédico, quando centra suas ações nas atividades da clínica médica, curativista, individual, nos procedimentos médicos, acaba por secundarizar e desqualificar as ações e atividades profissionais que não se constituem objeto dessas práticas privilegiadas pelo modelo biomédico. E aí estariam, portanto, a desqualificação das ações de educação e saúde e das atividades também de prevenção e promoção da saúde de outras profissões, como assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos. Nesse sentido, a existência dessas polêmicas sobre o Estatuto do Serviço Social na Saúde, em minha análise, acaba se voltando para dois eixos principais. O primeiro seria a indicação de qual modelo de atenção se está falando, de qual concepção do processo de saúde e doença, da apreensão das necessidades e das demandas em saúde. Esse seria um primeiro eixo. E o outro também seria questões implícitas ao serviço social, que indicam a necessidade e adensamento do arcabouço teórico-metodológico da profissão em relação aos seus objetos e objetivos na saúde. Nesse sentido, continuamos com a indagação. O que faz o serviço social ser considerado uma profissão de saúde? E aí é importante a gente partir da premissa de que essa inserção, o reconhecimento desse estatuto profissional não decorre das transformações ocorridas na compreensão do processo de saúde e doença ou do modelo de atenção, mas está atrelada às necessidades de saúde que estão expressas nos serviços nos serviços de saúde e como vão ser tecidas as respostas a elas. Ou seja, as profissões de saúde surgem como forma de respostas a determinadas necessidades sociais que sofrem variações ao longo da história. E aí nós nos assentamos na compreensão de que o trabalho é uma atividade que transforma a natureza, que transforma o próprio indivíduo e gera as relações sociais. Nesse processo de resposta às necessidades sociais, de construção dessas respostas, outras necessidades vão surgindo e a necessidade de, então, responder a elas e surgem, portanto, especializações do trabalho coletivo nesse processo da divisão social e técnica do trabalho. Ou seja, como aponta o professor José Paulo Neto, o surgimento e o desenvolvimento das profissões é fruto de um duplo movimento. De um lado, as demandas que são socialmente atribuídas a essas profissões, e de outro, ao que ele denomina de reservas próprias das forças de cada profissão.
Essas reservas próprias de força estão relacionadas à teoria e à prática, ou ao trabalho de cada profissão, que podem estar competentes ou não para responder a tais requisições. Nesse sentido, é importante que a gente tenha claro que as demandas que são colocadas para as profissões não são definidas a priori, nem são constantes ao longo do tempo, mas sofrem variações ao longo da história, ao longo dos tempos, e as profissões precisam se adequar ou responder a essas demandas. É importante também que tenhamos claro o significado a distinção entre necessidade e demanda. As necessidades seriam, de acordo com a Teixeira, resultante das determinações contraditórias e simultâneas decorrentes da relação dialética entre capital e trabalho. Nesse contexto, historicamente, as necessidades das classes dominantes são colocadas como necessidades da sociedade em geral, e as necessidades das classes populares nem sempre são apreendidas enquanto tal, porque muitas vezes são percebidas como se fossem necessidades individuais, distantes, portanto, de seu caráter de classe, o que demanda um arsenal heurístico para poder apreender essas necessidades das classes populares enquanto necessidade de classe. Já as demandas seriam a forma como essas necessidades se expressam e chegam aos profissionais no mercado de trabalho. Como dizem as professoras Ângela Amaral e Beth Mota, as demandas são requisições técnico-operativas que, através do mercado de trabalho, incorporam as exigências dos sujeitos demandantes. Nessa perspectiva, a definição das necessidades em saúde e suas respostas estão relacionadas às configurações do Estado, das políticas sociais, da correlação de força entre as classes, das lutas sociais, bem como dos modelos de atenção à saúde adotados em cada em cada sociedade. E aí a gente entraria na discussão do modelo que vem sendo hegemônico nos serviços de saúde desde meados dos anos 50, que é o modelo biomédico. É importante, antes da gente adentrar de fato nessa discussão, nessa definição desse modelo biomédico, considerarmos as relações da política de saúde com a totalidade da vida social, não é um setor específico, isolado, mas possui conexões, portanto, com todo o processo da vida social, que a área de saúde se relaciona, portanto, com projetos societários e com processos de busca da hegemonia, que vão ter especificidades na área da saúde, e também a importância da saúde para três grandes eixos. Um seriam os processos produtivos, que aí vai estar envolvendo a indústria da saúde, equipamentos médicos, de formação de pessoal, de pesquisa, de empresas de seguro de saúde, de planos de saúde e companhia, né? Um outro eixo seria o seu papel no sentido de amenizar os conflitos sociais, na perspectiva de certa forma, responder a algumas necessidades das classes populares. E o terceiro seria a saúde como um componente da vida social, da vida cotidiana, que está inserida no dia a dia, portanto, e possui uma dimensão cultural. A partir dessa ideia, nós constatamos que a política de saúde é regida por uma racionalidade que está relacionada ao movimento da vida em sociedade, à filosofia, às teorias sociais e também ao nível de produção científica de cada época. O modelo de atenção de saúde, a saúde, dessa forma, vai estar indicando a concepção de saúde e doença, se é uma concepção restrita, se é uma concepção ampliada, as estratégias necessárias para enfrentar esse processo de saúde-doença. Ele vai estar preconizando a configuração para o processo de trabalho em saúde e também, portanto, possui claras relações com interesses econômicos e políticos específicos. Como eu coloquei, esse modelo que vem sendo hegemônico nas últimas décadas é o modelo biomédico, que tem por base a racionalidade mecânica clássica, pensando o todo como a soma das partes. Então o processo de intervenção na saúde seria naquela parte específica. É uma racionalidade que é ligada às doenças, daí a centralidade na cura, nos procedimentos, no profissional médico e, decorrentemente, no hospital e nas próprias tecnologias. Nesse sentido, acaba secundarizando o papel das demais profissões de saúde, entre elas o serviço social. É importante que a gente lembre que o serviço social é uma profissão, é uma especialização do trabalho coletivo, no interior da Divisão Social e Técnica do Trabalho, que surge como parte das estratégias de enfrentamento às múltiplas expressões da questão social, como sabemos, né, quando nos debruçamos sobre a história da nossa profissão.
possui uma inserção nas diversas políticas sociais e na política de saúde, como já mencionamos, desde seu surgimento. E o objetivo é estar atuando junto às contradições desse sistema. Desde que o serviço social, que o assistente social, na verdade, se insere nos serviços de saúde, acaba sendo demandado a responder às urgências sociais, né, com o papel de plantonista social, ou seja, responder a essas urgências sociais que vão estar emergindo no processo de prestação dos serviços. Dessa forma, como coloca a professora Dalva Horácio, o trabalho do assistente social responde a necessidades dos serviços de saúde enquanto parte do processo de trabalho, exatamente para atender aqueles que não têm a quem recorrer. Como eu coloquei, o serviço social, o assistente social vai estar atuando nas contradições do sistema, naqueles problemas que, embora não sejam necessariamente gerados pelo serviço de saúde, acaba emergindo nele e que o serviço de saúde não está organizado para responder. Nesse sentido, a atuação do assistente social acaba sendo contribuir para a manutenção da ordem, para o bom andamento dos serviços e para amenizar o conflito entre o usuário e instituição. Nesse sentido, é atribuído nesse modelo, na verdade, um lugar subalterno ao social, entre aspas, e também, portanto, aos profissionais que lidam com isso, e o serviço social acaba sendo considerado, portanto, uma profissão paramédica, que vai subsidiar a ação médica. Pensando as demandas que vão se colocar para esse modelo biomédico, né? Então, em síntese, seria uma atuação junto às contradições do sistema de saúde, que gera uma inserção na rede de secundária e terciária, raramente na de saúde pública, como já indicamos, e as respostas profissionais, nesse sentido, vão se voltar para abordagens individuais, burocráticas, focalistas, imediatistas. É importante lembrar que o modelo biomédico ele tem questionamentos desde o início do século, desde a década de 20, por exemplo, com o movimento de medicina preventivista, o movimento de medicina comunitária, o movimento de medicina integral. Então, sofre diversos questionamentos ao longo da história, né, em nível internacional e também aqui no país. E a gente tem como grande marco de questionamento a esse modelo o movimento de reforma sanitária, né, que vem à tona a partir do final da década de 70 e nos anos 90, e que, distante de ser um movimento que se volta apenas para questões locais da política de saúde, ele vai propor mudanças na totalidade da vida social, tanto que sua grande bandeira é saúde é democracia, mas também propõe, obviamente, mudanças no modelo de atenção à saúde. E aí, pensando a determinação social da saúde, buscando aprender as necessidades de saúde das classes populares e indicando alguns princípios como a integralidade, a universalidade, a participação social, a importância da intersetorialidade. Portanto, com o movimento de reforma sanitária, os fundamentos medulares do modelo biomédico são questionados e surge a proposição de um novo modelo de atenção, que aí vai estar gerando a redefinição da organização dos serviços de saúde e do próprio trabalho profissional. Então, a mudança na política de saúde, esse movimento não foi limitado a um período histórico, não estava apenas lá nos anos 80, mas a reforma sanitária brasileira continua com presença, teve lá um movimento naquele momento, na década de 70, nos anos 80, mas é algo que está em processo, seria o processo da reforma sanitária, já que com o SUS a gente teria uma reforma sanitária incompleta, né? E o autor aponta uma rearticulação desses movimentos a partir especialmente do ano 2005. E aí a gente tem a expressão do papel que o SEBS, que a Abrasco vem assumindo, né, ao longo dessa história, inclusive atualmente, e da própria Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, que tem um papel importante de levantar o que a gente vem chamando de teses clássicas da reforma sanitária. Portanto, essa reforma seria mais ampla que o SUS. Sabemos, então, que apesar dos avanços da conquista legal que tivemos com a criação do SUS, esse ideário do estado de bem-estar social que estava indicado na Constituição Federal, na própria Lei Orgânica da Saúde, vem sendo sacrificado no altar do ajuste fiscal e monetário
que, distante do que propõe a Constituição Federal, as políticas sociais vêm se voltando de forma parcial e restrita para enfrentar os estragos resultantes do neoliberalismo, tendo como marcas a focalização, a mercantilização, a privatização, inclusive em formas não clássicas, né, que seriam as formas de terceirização, as parcerias público-privadas, inclusive com a empresa brasileira de serviços hospitalares, né, que é a mais recente, a EBSER. Nesse processo, vivenciamos também um desfinanciamento do SUS, né? E aí eu não vou me alongar nessa discussão, mas eu acho que é importante que a gente pense enquanto panorama, não só panorama, mas como estruturante desse contexto, né, dos serviços de saúde atual e do próprio trabalho do assistente social. A saúde é tida não simplesmente como um direito, mas também como está posto de forma evidente, por exemplo, no Pacto da Saúde, como um espaço econômico estratégico. E aí, os problemas e contradições do Sistema Único de Saúde são apreendidos como se fossem meras questões de âmbito administrativo, gerencial ou de gestão, e as saídas, portanto, são nesse âmbito, né, as saídas para a crise do SUS. A gente vivencia uma ampliação restrita dos serviços de saúde, como aponta a professora Raquel Soares, e todo esse processo resulta, então, na precarização e na superexploração do trabalho, e, como a professora Laura coloca, a gente vivencia a manutenção da hegemonia do modelo biomédico em todas as redes de atenção à saúde e que as ideias e valores desse modelo seguem predominante e orientam ainda a formação e o trabalho sanitário, apesar da existência de processos de resistência, de confronto e de busca de mudança nos diferentes espaços. E aí, voltando para a discussão do serviço social, a gente percebe que com o SUS, algumas daquelas requisições tradicionais que marcaram o surgimento e o desenvolvimento da profissão na saúde se mantêm, outras são colocadas relacionadas às contradições do SUS, especialmente no confronto, como diz a professora Dalva Horácio, entre a cultura institucional tradicional e o desafio de reorganização dos serviços. Então, esse seria um eixo de demanda. E o outro seria que, contraditoriamente, as necessidades do novo modelo de atenção também se anunciam no cotidiano profissional. Então, de um lado, essas demandas tradicionais se mesclam com as demandas da contra-reforma da saúde. E aí, ainda de acordo com a professora Raquel Soares, se colocam demandas por uma assistência fragmentada, precarizada e focalizada da política, e a emergencialização da vida e da contenção da demanda, demandas relacionadas à tecnificação e assessoria da gestão, demandas socioeducativas e politizadoras que reproduzem a racionalidade hegemônica do sistema. E, de outro lado, a gente teria, então, as demandas relacionadas à reforma sanitária, que passam pela intersetorialidade, pela educação popular em saúde, a socialização dos direitos sociais, ações socioeducativas coletivas, mobilização e organização popular e a própria promoção da saúde. Então, o assistente social atualmente está inserido em todos os níveis de atenção à saúde e em contextos multiprofissionais, como indicam as professoras Mioto e Nogueira, e o trabalho não vem se restringindo à execução da política sanitária. Temos assistentes sociais na gestão, no planejamento, na avaliação, em assessoria, consultoria. Só que é importante chamar a atenção que a inserção profissional acontece de forma bastante diferenciada nas várias redes de atenção à saúde. Tanto é que, por exemplo, a gente pensa, temos dados aqui do DataSUS de 2012, que estão na minha tese de doutorado, colocam a quantidade de assistentes sociais. Na rede de atenção primária à saúde, por exemplo, a gente tem 5.304, o que corresponde a 23%. Na rede de atenção secundária e terciária, temos 14.457, o que corresponde a 61%. Na rede de atenção à saúde mental, temos 2.309 assistentes sociais, o que corresponde a 10%. E em outros espaços, temos o correspondente a 6%. Então, vemos claramente que os assistentes sociais ainda estão hoje inseridos majoritariamente nas redes de atenção secundária e terciária, que a inserção nas redes de atenção primária à saúde ainda é, de certa forma, não tem o peso todo que a atenção primária à saúde adquire na política nacional, que acaba sendo, portanto, uma contradição. Já nesse contexto, né, nós elaboramos, o Conjunto Federal de Serviço Social publicou
os parâmetros para o trabalho do agente social na saúde, que coloca que o objetivo do trabalho do agente social passa pela compreensão dos determinantes sociais, econômicos e culturais que interferem no processo de saúde da doença e na busca de estratégias político-institucionais para o enfrentamento dessas questões. De acordo com a pesquisa da professora Dalva em sua tese de doutorado, os agentes sociais vêm, então, se preocupando com o reconhecimento desses determinantes sociais. Contudo, o conjunto das respostas profissionais não resulta de reflexões aprofundadas sobre o tema. E aí, isso indica fragilidade teórica na nossa área, principalmente porque o serviço social vem fazendo de uma forma ainda muito incipiente o debate sobre as distinções entre determinantes sociais da saúde e determinação social da saúde, que, na nossa avaliação, esse é uma categoria, um elemento central para a gente pensar o serviço social na saúde. E aí é importante lembrar que, como diz a professora Beth Mota, esses termos têm identidade CPF, não são termos que estão descolados dessa realidade e em si não indicam as coisas, mas estão associados a todo um referencial teórico-político. E no caso dos determinantes sociais da saúde e da determinação, isso não é diferente. E aí é importante lembrar que o conceito de determinantes sociais da saúde vem sendo adotado pela Organização Mundial da Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, pelas publicações do próprio Ministério, e que se voltam, esse conceito, esse termo que surge especialmente no bojo do processo de atenção primária à saúde, mais especificamente na Conferência de Alma-Ata, na Conferência de Cuidados Primários em Saúde, de 1978, que percebe as limitações da história natural das doenças para aprender esse conceito de saúde e vai se voltar para as considerações das condições de vida. É um conceito que se propõe a ter interfaces com a intersetorialidade, com a atenção primária à saúde, com a própria promoção da saúde e que vem sendo retomado pelos organismos multilaterais, internacionais, principalmente a partir da década de 2000. E aí a gente tem, em 2005, a criação de uma Comissão Mundial dos Determinantes Sociais da Saúde. Em 2006, no Brasil, o primeiro país a criar a Comissão Nacional dos Determinantes Sociais da Saúde, colocando, portanto, em destaque essa concepção de saúde e a preocupação com os outros elementos que vão estar interferindo no processo de saúde e doença. É importante lembrar que esse debate surge num contexto de críticas ao neoliberalismo, aos estragos resultantes do neoliberalismo e à emersão desse ideário que vem sendo denominado de social liberal. A gente tem, em 2011, a primeira Conferência Mundial dos Determinantes Sociais de Saúde, que acontece exatamente no Rio de Janeiro. E aí, o que seria esse determinante de saúde? Em epidemiologia, que eu vou ler uma citação do Dicionário de Termos Técnicos de Medicina e Saúde, que coloca aqui, em epidemiologia, disse determinante de qualquer fator, acontecimento, característica ou outra entidade definível que causa mudança nas condições de saúde ou em outro processo definido. Então, os determinantes sociais da saúde se voltam para os fatores relacionados ao adoecimento numa perspectiva funcionalista. E aí o SEBS vem, nos últimos anos, se colocando numa posição de questionamento ao conceito de determinantes sociais da saúde, buscando resgatar aquele conceito que foi um dos mais importantes da história, que originou o movimento de reforma sanitária, ou a reforma sanitária brasileira, que é o conceito da determinação social da saúde. Que aí é importante que a gente tenha clareza do quanto se distingue da perspectiva dos determinantes. Na compreensão da determinação social, a saúde humana deve ser compreendida e analisada a partir das formas de organização da sociedade, ou seja, de sua estrutura econômica e social, e aí principalmente partindo do papel do trabalho na organização dessa vida social. E essa dimensão da saúde se subordina ou subsume às dimensões naturais, que são atinentes ao ambiente físico e à constituição genética e fisiológica dos indivíduos. Ou seja, essa concepção de saúde considera as condições de vida e de trabalho da população, numa perspectiva de totalidade. E aí, qual a crítica que o SEBS vem fazendo aos determinantes, que vem sendo levantados como um dos elementos importantes no pensamento da Organização Mundial de Saúde? O SEBS coloca que os determinantes sociais se pautam naquela abordagem funcionalista que faz o cruzamento de diversas variáveis abstratas para expor o óbvio, que é que os pobres têm pior saúde do que os ricos. E nesse sentido,
há uma ausência de uma teoria da sociedade de caráter crítica, explicativo, né, para estar pensando esses determinantes. Dessa forma, o conceito determinante, segundo o SEBS, seria um conceito puramente empírico, voltado para fatores causais de morbidade e mortalidade, e que esse conceito vai estar evidenciando as causas imediatas do adoecimento, contudo, não se voltam para as estruturas que as criaram. Na avaliação do SEBS, né, nesse contexto, o relatório da Comissão Internacional dos Determinantes acaba fazendo a convocatória asséptica do tema da injustiça social, porque busca gerar uma mobilização ética que está restrita à saúde e não, como propunham as teses clássicas do movimento de reforma sanitária, a transformação das condições sociais de maneira geral. E aí, por que eu estou chamando tanta atenção para isso? Porque, como eu coloquei, né, a determinação social da saúde, esse conceito, é central para pensar o serviço social na área e que não é algo meramente abstrato ou meramente teórico. Vai ter uma grande influência na configuração da política e, obviamente, na tessitura do processo de trabalho em saúde, inclusive do próprio agente social. Nesse sentido, se a gente não vem pautando a discussão dessa distinção, que é teórica, mas que traz essas implicações práticas para a tessitura do trabalho profissional, isso expressa, então, a necessidade do serviço social se aprofundar nesse debate. Como diz a professora Vera Nogueira, é importante que a gente lembre que a legitimidade e o reconhecimento profissional dependem da clareza teórica e da qualidade técnica desse exercício. E aí, ainda de acordo com a professora Vera, a importância de suportes teóricos que contribuam para essa leitura crítica da realidade na área da saúde e antenada a isso da tessitura dessas respostas a essas demandas que são colocadas ao SUS. Ela chama a atenção ainda para a necessidade de referências do campo da saúde para iluminar e legitimar as ações profissionais. Porque no serviço social a gente faz uma discussão sobre a totalidade da vida social, as configurações do sistema capitalista, as expressões da questão social. Contudo, há a necessidade de aprofundarmos o debate sobre como essas contradições de sistema vão se expressar no campo da saúde e, mais ainda, como o trabalho do agente social pode contribuir para esse processo de enfrentamento. Como podemos não ficar no trabalho numa perspectiva conservadora e avançarmos de fato na direção do projeto ético-político do serviço social e também da reforma sanitária brasileira. É consenso na nossa literatura a importância de irmos além da ação emergencial, burocrática, né, dessa perspectiva tradicional e conservadora do trabalho e desvendarmos as reais necessidades dos usuários que, na nossa avaliação, envolvem a determinação social da saúde. A professora Dalva Horácio coloca, então, né, que a apropriação do debate sobre a determinação social da saúde é uma condição essencial para que o serviço social possa ampliar sua contribuição ao debate junto à equipe de saúde, à gestão do SUS, aos espaços de controle social e ao movimento sanitário, na perspectiva de construir argumentos que possam colaborar para desenvolver alternativas metodológicas e técnico-operativas alinhadas à construção de práticas hegemônicas. E aí, então, se nós tivermos clareza de por que estamos no campo da saúde, que contribuições nós podemos dar para o enfrentamento da determinação social da saúde, certamente vamos ter muito mais clareza de como nos inserirmos na equipe interdisciplinar, né? Como justificarmos e respaldarmos as nossas ações, ou seja, construirmos esses argumentos e, mais que isso, uma prática nessa direção. E aí vem a grande indagação. Qual que deve ser, portanto, o eixo do trabalho do agente social na saúde? Seria a prevenção e a educação em saúde, como a gente vê um certo consenso na literatura profissional? Eu teria alguns questionamentos a fazer em relação a isso. O primeiro é a importância da gente estar pensando o que seria a prevenção. O movimento de medicina preventivista, que eu já mencionei anteriormente, ele vai estar buscando, né, instigar, incentivar nos profissionais de saúde, principalmente o médico, uma postura preventivista que considere o social, mas muito mais numa direção funcionalista, numa direção que busque que volte o olhar para o local, né? E essa perspectiva acabou sendo criticada já pelo Sérgio Arouca, pelo professor Sérgio Arouca, já no primeiro grande texto que foi um marco importante do movimento de reforma sanitária, que foi o livro Dilema Preventivista, né? Em 73, o autor
publicou essa obra e coloca, eu não vou aqui me alongar, não teria tempo para isso, mas ele faz algumas indicações muito pertinentes para a gente pensar essa prevenção. Ele indica que tem ainda como referencial a doença, a prevenção, o próprio nome já diz, é uma prevenção de doenças, não atenta para a determinação social da saúde, justamente porque se pauta no conceito dos determinantes sociais da saúde, não implica uma intersetorialidade, né? E de fato acaba não caminhando na direção do que propunha a reforma sanitária na sua perspectiva clássica. A prevenção, a educação em saúde estaria de certa forma associada à prevenção, né? E tem um grande papel, um importante papel na construção da consciência sanitária, que foi um conceito fundamental, né? E uma das bandeiras do movimento de reforma sanitária, de a gente estar trabalhando o desenvolvimento de uma consciência sanitária nos nossos usuários, junto às classes populares. Então, a educação em saúde teria um papel na mobilização e na organização popular, no controle social. Contudo, a educação em saúde possui algumas limitações, como vem apontando o movimento internacional, né, em torno da promoção da saúde. Não dá para ficar apenas na educação em saúde. É preciso o desenvolvimento de ações, que a educação em saúde não necessariamente leva a isso, e a importância das ações multi-estratégicas, de ações que articulem vários setores, que pensem em várias questões relacionadas ao processo de saúde e doença. E a outra seria que nem sempre a educação em saúde avança na direção progressista, na direção emancipatória. A gente vê o desenvolvimento de práticas que têm abordagem higienista, normativa, invasiva dos estilos de vida, e tanto a prevenção quanto a educação em saúde muitas vezes se pautam não na discussão da forma de produção, não na produção da saúde, mas muito mais na mudança dos estilos de vida. E, infelizmente, isso também vem acontecendo no serviço social, né? Em nome da reforma sanitária, vem sendo tecidas práticas preventivistas, práticas de educação em saúde que não colaboram com na direção que a gente diz buscar, que é da reforma sanitária e do próprio projeto ético político do serviço social. Nesse sentido, na nossa avaliação, a necessidade da gente ir além da prevenção e da educação em saúde, não desqualificando-as e muito menos desconsiderando a sua importância para a integralidade em saúde, mas que a gente possa avançar na perspectiva, de fato, da produção social da saúde, né, que requer considerar, portanto, a determinação social da saúde, como isso vai estar se configurando e como a assistente social, junto com a sua equipe de trabalho, ou junto na gestão, ou nos diversos espaços ocupacionais, pode estar tecendo contribuições nessa direção. E aí, portanto, a necessidade de estar nos serviços de saúde dissecando quais são as reais necessidades que estão subjacentes às demandas, que eu já mencionei a distinção anteriormente, né? Então, muitas vezes a demanda chega de forma individual. Um usuário, uma criança que está adoecida com verminose, né? Mas, na verdade, isso não é uma demanda individual, isso é expressão de uma necessidade coletiva que geralmente está associada à necessidade de saneamento básico, de escola, de uma série de outras questões que estão ali imbricadas. E o que as equipes de saúde, inclusive o serviço social, vêm contribuindo para fazer? Um enfrentamento curativo, individual, medicamentoso, né? Sem considerar esses processos que podem ser enfrentados, principalmente através da mobilização e da organização comunitária, da ação que as equipes de saúde podem estar fazendo naquele território. Então, é preciso que saibamos dissecar quais são as reais necessidades, né? Desmistificando essa ideia de que é uma demanda individual, mas, na verdade, é uma expressão de necessidade coletiva com caráter de classe, e buscar, então, construir respostas que considerem essas necessidades. Obviamente, não vamos deixar de considerar uma demanda imediata e individual. Precisamos responder a ela, porque também é expressão de uma necessidade, mas precisamos ir além do que esse imediato, do que esse individual está colocando. E aí, nesse sentido, a importância da gente fazer uma leitura crítica dessas demandas, mediada pelos princípios que regem tanto a reforma sanitária brasileira, em sua perspectiva clássica, quanto o projeto ético político do serviço social. A necessidade, então, da gente considerar a determinação social da saúde no trabalho em saúde, considerar as condições de vida, e aí abrangendo a questão do saneamento, da educação, da qualidade da água, dos resíduos sólidos, de todos os elementos que vão estar trazendo interferência ou vão estar produzindo, né, essas condições de saúde da população. Um outro eixo que a gente acha muito importante para estar pensando o trabalho profissional é o eixo do incentivo ao controle social
e a mobilização e organização popular, né? Sabemos que o serviço social vem levantando essa bandeira, os profissionais de serviço social, os assistentes sociais, vêm desenvolvendo práticas nessa direção. E aí a importância de, em cada espaço profissional, a gente está trazendo essa discussão, está problematizando, está trabalhando com os conselhos gestores, está ouvindo essa população. Um outro eixo, uma outra direção, né, de potencialidade para esse trabalho profissional seria o da intersetorialidade. E aí a tese da professora Dalva Horácio traz várias indicações importantes nesse sentido, porque fazer um trabalho intersetorial não significa você apenas encaminhar e, de certa forma, se desresponsabilizar pelo problema de saúde daquele usuário, mas significa, né, buscar, obviamente, construir resposta àquela demanda, articular a rede de proteção social, a rede de serviços, mas está problematizando essa demanda que chega, está publicizando quais são as necessidades, quais são as demandas que esses usuários estão fazendo. E aí, voltando, não na perspectiva individual, mas o que esse individual expressa de questão coletiva, de necessidade coletiva, da gente estar tensionando e de estar construindo propostas. A pesquisa da professora Dalva expressa que os agentes sociais vêm buscando construir, né, pelos caminhos mais tortuosos, como ela diz, essa integralidade em saúde. Contudo, essas questões estão voltadas ainda muito para o espaço de trabalho e para cada profissional individualmente. Essas informações, esses dados não vêm sendo considerados para se encaminhar, por exemplo, para os conselhos de saúde, para buscar construir respostas mais coletivas a essas necessidades que são colocadas, porque em qualquer local de saúde onde o assistente social esteja inserido, essas demandas por intersetorialidade vão estar aparecendo, vão estar sendo colocadas, mas não vem tratando de forma como se a intersetorialidade fosse efetivamente uma diretriz do trabalho, uma diretriz da política, mas como uma ação. E nesse processo, os agentes sociais perdem muito do que poderia ser feito, né, numa perspectiva mais ampla. A importância também de sair dos muros das unidades de saúde. Uma das bandeiras hoje, um dos princípios, né, das várias políticas é o trabalho no território. E a importância, portanto, de conhecermos o território, quais são os problemas percebidos pela população, como essa população está organizada, e a partir daí pensarmos ações intersetoriais e articuladas com essa população e, de fato, buscarmos desenvolver esse trabalho no território. Outra potencialidade, né, do trabalho sobre esse enfoque da determinação social da saúde é no eixo, portanto, também da educação em saúde, e aí a importância da prática reflexiva, como vem discutindo a professora Ana Vasconcelos, da adoção da educação popular em saúde, do trabalho com temas sociais, né, que vão estar aparecendo nos serviços de saúde, como a questão das violências, da saúde do trabalhador, da saúde mental. A importância também, né, de o assistente social não ficar aguardando que a demanda chegue, isso é algo muito comum, infelizmente, o trabalho de plantão, não como regime de trabalho, mas como uma forma de organização desse trabalho, né, de estar aguardando as demandas, chegar às demandas que são individuais, que são encaminhadas, né, e de não estar buscando, muitas vezes, sair do espaço, que a gente chama muito, na saúde da busca ativa. Né? Se a gente conhece o território, se a gente não fica numa atitude passiva de espera, e se a gente tem como referencial, né, repito, os princípios da reforma e do projeto político, nós precisamos conhecer o espaço, conhecer os usuários, buscar aprender essas necessidades para além dessa demanda que chega. E que, muitas vezes, essas demandas são construídas pela própria forma como o serviço está organizado. Um usuário que sabe que naquela unidade só vai achar remédio e receita, ele vai na unidade buscar remédio e receita, né? E aí a importância do serviço social contribuir para uma redefinição disso. A importância de elaboração de projetos voltados para necessidades coletivas. E aí eu queria trazer rapidamente um exemplo de um trabalho que desenvolvemos quando estávamos... Eu fui assistente social de equipes básicas de saúde e trabalhei aqui na zona rural, né, num distrito bastante amplo. E uma das demandas que me chegava individualmente era a necessidade de orientação sobre os direitos previdenciários do trabalhador rural. Então, os usuários vinham individualmente saber quais os direitos, quais a documentação, como proceder. E aí, obviamente, a gente dava as informações e as orientações e fazia os encaminhamentos necessários. Mas o que ocorria naquela situação? Era uma demanda individual, mas era expressão de uma necessidade muito mais coletiva de informação, de trabalhar os direitos dos usuários de maneira mais geral. E aí, o que a gente fez? A gente buscou construir um projeto
de discutir esses direitos com os trabalhadores rurais, né? Então fizemos várias reuniões, várias oficinas, né, naqueles sítios para discutir essa temática. Convidamos pessoas do INSS para ir lá, para fazer os esclarecimentos necessários. Fizemos interlocução com o Sindicato dos Trabalhadores, ou seja, o que chegava para a gente como uma demanda individual era uma expressão de algo muito mais coletivo, né? E o seu enfrentamento também precisava ser de forma ampla, na direção do que vem preconizando os nossos parâmetros, os nossos referenciais. Então, o enfoque da determinação social da saúde, né, não significa que a demanda por assistência direta deva ser desconsiderada, como eu já coloquei. E a questão que se coloca não é que a gente responda a essas demandas individuais, essas demandas imediatas, mas que o nosso trabalho seja concentrado nessas ações. O próprio ativismo que as tem marcado. Ou então que elas em si sejam um foco ou objetivo principal da atuação. E aí, voltando para a perspectiva da promoção da saúde, que eu indiquei anteriormente, a minha tese de doutorado teve justamente como tema a promoção da saúde e o serviço social, né? E aí é um importante elemento para o trabalho profissional, mas precisamos desmistificar o seu significado, porque, como eu indiquei, a promoção da saúde está associada a um movimento internacional, chamado de Nova Promoção da Saúde, que está associada ao ideal social liberal, né? E que possui uma série de distinções em relação ao movimento sanitário, ou seja, as trilhas de aproximação entre o movimento de reforma sanitária e a Nova Promoção da Saúde são sinuosas, possuem diferenciações entre os seus marcos teórico-conceituais, possuem, portanto, confluências e dissonâncias. E o que é mais importante, não são sinônimos. Muitas vezes a gente acha que falar do SUS, falar da reforma sanitária, é o mesmo que falar de promoção da saúde. Eu não tenho como me alongar devido ao tempo aqui, mas o que é importante, né? Que a gente comece a buscar de fato o que significa a promoção da saúde, que na perspectiva da reforma está relacionada à produção da saúde, que seria, poderia ser pensada, e aí é um conceito, né? Que uma definição que nós adotamos, que a promoção da saúde, embora possa ser tida como uma ação ou como algo que está ligado a esse ideário da nova promoção da saúde, que busca a ideia do empoderamento, que busca o fortalecimento da comunidade numa perspectiva estreita, nós podemos utilizar esse conceito, essa definição da promoção da saúde, como uma estratégia em nível da política de saúde em geral, e os seus esforços no sentido da intersetorialidade com as políticas econômicas e com as demais políticas sociais, no enfrentamento à determinação social da saúde, bem como na gestão local da política e dos serviços e em como isso se traduz na micropolítica do trabalho cotidiano dos profissionais sanitários. E aí é importante destacar que existem vertentes de promoção da saúde que estão voltadas para o mercado, inclusive alimentando um mercado que é forte, né, que é o mercado da indústria do bem-estar, e que caminha numa abordagem, numa perspectiva culpabilizante do indivíduo. Contudo, nós podemos utilizar essa estratégia da promoção da saúde na perspectiva do que Chapela e Garcia vem chamando de voltada para a emancipação humana. A promoção da saúde pensada como uma das estratégias associadas às lutas do movimento de reforma sanitária e que considere a determinação social da saúde. Então, a importância de conhecermos o que significa buscarmos que essa estratégia seja pensada na direção da reforma sanitária, né? E mais ainda, pensar que trabalhar na direção da produção social da saúde ou da promoção da saúde não é algo restrito a uma restrição, não é algo que ficar apenas na atenção básica ou na atenção primária à saúde. Como diz Guedes e Castro, todos os níveis de atenção à saúde, todas as redes de atenção, guardam possibilidades salutares de promoção da saúde enquanto qualidade de vida e direito do cidadão. Então, se a gente pensa o serviço social, repito, sobre o referencial do projeto ético-político, sobre o referencial da reforma sanitária brasileira em suas teses clássicas, precisamos trabalhar nessa perspectiva de estar em cada espaço de trabalho buscando considerar a determinação social da saúde e traçar estratégias que estejam sob essa direção. E aí a citação da Amador, né? Em cada espaço de trabalho isso vai ter possibilidade e não é o espaço de trabalho, não é se o assistente social está na atenção primária à saúde, se está no CAPS, que vai estar determinando se ele é conservador
ou não, se ele é burocrático ou imediatista, mas na verdade é a forma como o seu trabalho vem sendo utilizado, como o seu cotidiano, como o seu tempo vem sendo organizado e sob que direção. Então, pensar os dilemas do serviço social hoje, quais são os desafios colocados na prática profissional, né, é um tema extremamente amplo, complexo, né, e que indica justamente o amadurecimento que a profissão tem e a importância de busca de um exercício profissional com tonalidades distintas daquilo que o conservadorismo preconiza. E na nossa avaliação, né, já para finalizar, é importante que a gente considere quais são as contraditórias demandas que chegam aos serviços de saúde, buscando identificar quais são as necessidades coletivas que elas estão expressando, com a preocupação de apreender as reais necessidades das classes populares, a importância, então, de retomar as teses clássicas da reforma sanitária, que são mais amplas que o SUS, reforma sanitária não é sinônimo de SUS, né? E pensar também que existem muitos movimentos na saúde coletiva hoje, na saúde pública, que dizem que são reforma sanitária e, na verdade, não o são. Então, precisamos ter clareza teórica para identificar essas propostas, buscarmos qualificar e adensar o referencial crítico do serviço social na saúde. Então, como eu indiquei antes, e a professora Vera Nogueira alerta, a importância da gente conhecer, sim, né, o que a saúde coletiva vem discutindo e o que o serviço social também vem, né, especialmente no que tange a determinação social da saúde, a intersetorialidade, a integralidade, a promoção da saúde, a importância de participarmos também, né, da defesa dos frontes de luta em defesa da reforma sanitária brasileira. A importância, então, de qualificarmos e adensarmos o referencial crítico em relação ao serviço social e também à saúde coletiva, especialmente no que tange a determinação social da saúde, a promoção da saúde e a intersetorialidade. Quanto a esses temas, né, eu tenho a indicação de um livro que acabamos de lançar, por uma crítica da promoção da saúde, contradições e potencialidades no contexto do SUS, organizado por mim e pela professora Dalva Horácio, no qual a gente trata justamente discussões sobre reforma sanitária, sobre a promoção da saúde, e aí pensando esse conceito de promoção da saúde, de intersetorialidade, dos municípios saudáveis, da gestão do trabalho, e fazemos também uma discussão sobre promoção da saúde e atenção primária à saúde, questões do cotidiano profissional, né, nos debruçando sobre experiências de promoção da saúde no âmbito da atenção primária à saúde. E é importante mencionarmos, né, a relevância desse livro, porque nós buscamos nos debruçar sobre a promoção da saúde justamente nessa perspectiva crítica, que é um debate ainda muito incipiente no serviço social, né? Então, obviamente, além da discussão teórica, né, da importância do adensamento, porque é isso que vai estar iluminando as nossas práticas, o nosso trabalho profissional, a importância também, né, de participarmos dos frontes de defesa da reforma sanitária, dos movimentos de mobilização e de luta em defesa do SUS e, mais do que isso, em defesa da reforma sanitária e da transformação da nossa sociedade. Muito obrigada.